E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu vim aqui rapidinho falar sobre essa parte de gráfico, né? De setores ou pizza, né? Que a gente chama muito. É uma coisa importante aqui e já dá uns macetes para vocês aqui, tá? Então é o seguinte, ó. Nós temos aqui uma circunferência, né? E todo mundo sabe, né? A essa altura do campeonato, vocês já aprenderam aí que ah, quando você tem uma volta completa, vamos colocar aqui ó, o centro, né? Então, imagine que você tem aqui, ó, você começa aqui, você tem 0 graus, e quando você dá uma volta completa, você tem 360 graus. Então, a diferença do 0 a 360 é que o 360 deu uma volta, mas o ponto é o mesmo. Lembrando assim, quando a gente fala de ângulo, tá, gente? Quando a gente fala de ângulo, é sempre importante lembrar o seguinte: o ângulo não interessa o tamanho, tá? O tamanho da reta. Não tem nada a ver com o tamanho da reta. Esses três ângulos aqui podem ser iguais. Estou falando que podem porque eu não medi certamente, mas pode ser que esses ângulos aqui, todos eles tenham a mesma medida. Vamos chamar aqui de alfa, por exemplo. A gente sabe que ângulo, tá? Quando a gente quer denominar ângulos, a gente chama de letras gregas. Alfa, beta, gama, delta, tem o teta também que é muito usado, tá? Então a gente coloca letras gregas. Isso como vocês vão ver em livros didáticos e tal, vão aparecer sempre essas letras aí daqui para frente quando for falado sobre ângulo, beleza? Então o ângulo não tem a ver com o tamanho da reta, o ângulo é essa abertura aqui. Por isso a gente usa o transferidor aqui, tem até aqui né, para quem não lembra, né? O transferidor é aquela ferramentazinha que é uma circunferência, aí geralmente ela vem aqui, ela vem dividida assim, né? Ela vem assim né? E com as medidas aqui, repare que aqui vai ter 90, aqui é 0, 360, aqui é 180. Então você vai medir, tá? Aqui você coloca aqui, tem sempre um sinalizador aqui no meio, onde você vai colocar, né? Então você tem aqui uma reta para cá e uma reta para cá. Esse ponto aqui você vai colocar aqui, ó. Então vai ficar aqui o teu transferidor assim, ó. E aí aqui você vai medir, que aqui é 0, você vai medir aonde que está passando essa, né? Essa outra reta que você quer medir o ângulo. E aí vai aparecer aqui 30 graus, 25, 27. E aí você vai achar o ângulo que essa reta aqui, né? Que essa reta formou, que essa reta forma com a outra, tá? Deixa eu apagar aqui, ó. Então você acaba vendo o ângulo que essa reta aqui, né? Por exemplo, que essa reta forma com essa outra aqui, certo? Então você bota o transferidor e aí você chega aqui na medida, beleza? Então assim, agora a gente vai falar de algumas coisas aqui que eu acho importante para vocês, que vai aparecer muito, né, nesses problemas que tem por aí, né, que a gente vai ver sobre essa parte do gráfico de setores, porque não tem muito o que variar não, tá? Geralmente ele vai te dar uma quantidade, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, 200 alunos, certo? Então 200 alunos. Desse aqui eu tenho 100 alunos, 100 alunos gostam de matemática. Vamos fazer assim, 25 alunos gostam de português, bem menos, né? Português é pior, brincando. E aí você tem 50 alunos que gostam de história, né? E aí preferem, né? Preferem matemática, preferem português, preferem história. E aí você tem mais 25 alunos que preferem lá ciências, né? Geografia, alguma coisa assim, biologia e qualquer outra matéria. Aqui é só um exemplo, tá, gente? Então, 200 alunos
tem essa divisão. Então você quer construir um gráfico de setores. Então como é que você faz? Claro que quando você tem você tem que ter equipamentos para fazer isso, tem que ter compasso, tem que ter transferidor. Então aqui é só um exemplo como é que vai cair em provas. Então em provas geralmente vai cair para você só colocar o ângulo, entendeu? A princípio vai ser só para você colocar o ângulo. Então veja bem, como você faz esses cálculos? É isso que eu quero mostrar para vocês. Sempre vai ser o total de alunos, está para 360 graus. Então repare que você nem precisa, quando você tem um problema desse tipo, você não precisa nem recorrer à porcentagem, tá? Você não precisa recorrer à porcentagem. Então você tem 200 alunos, 360 graus. 100 alunos, x. E aí você faz aquela nossa, já conhecido de vocês, regrinha de 3, ó. Multiplica cruzado, 200x igual a 360 vezes 100, e o x, o 200 passa dividindo, então vai ficar, bota mais 2 zeros, porque multiplicou por 100, divide por 200, corta os 2 zeros com os 2 zeros, 180 graus, tá? Claro, professor, mas eu poderia fazer de cabeça 200, 100 é metade, então 300, 180, metade de 360 é 180, colocar direto. Pode, não tem problema nenhum. Então, a gente já sabe que metade metade dessa circunferência aqui, ó, vamos colocar mais ou menos na metade, né? Então, isso aqui são os alunos que gostam de matemática. E eu vou colocar essa cor azul aqui, beleza? Vou colocar essa cor azul para os alunos que gostam. Eita ferro, tá difícil aqui. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Matemática. E aí eu vou colocar essa cor azul para os alunos que gostam de matemática, certo? Agora o português, são 25 alunos, beleza? Então, posso muito bem fazer o cálculo, 200 está para 360, assim como 100, 25 agora, né? 25 alunos vai estar para x, multiplico cruzado, vou ter 200x igual a 360 vezes 25, x vai ser igual a 360 vezes 25 divididos por 200. Posso cortar esse zero com esse zero, vou cortar aqui por 5 e por 5, aqui vai ficar 4, aqui vai ficar 5, né? E esse 4 com esse 36 dá 9. 9 vezes 5, 45 graus. Então, 45 graus. Beleza? Claro que vocês não vão precisar desenhar. Isso que eu falei, na maioria das provas, ele vai pedir que ângulo que eu vou ter que colocar nesse, tá? Vou colocar até aqui, vamos colocar em vermelho agora. Vermelho, português é vermelho. Beleza? Então, seria 45. Então, como que eu vou fazer isso? Veja bem. Vou colocar aqui de preto, você sabe que aqui seria 90 graus, certo? Vou até apagar aqui porque não ficou legal esse. Vamos colocar a reta aqui, ó. 90 graus, beleza? 90 graus. 45, que eu vou colocar o meu vermelhinho, é metade de 90, então seria essa metade aqui, ó. Claro que com compasso, gente, quando você estuda desenho geométrico, você aprende a fazer exatamente como que eu calculo a metade de um ângulo, tá? Usando o compasso, certo? Então, mas aqui a gente está só dando um exemplo, então aqui seria o ângulo 45 graus, aqui, ó, 45 graus, seria esse pedaço aqui vermelho, que a gente sabe que é o português aqui, certo? Tá? Então, esse pedaço aqui, vamos até apagar aqui, que eu coloquei de azul, vamos fazer aqui, esse aqui é 180 graus, certo? 180 graus e 45. Tem um outro que é 25, que é ciências, eu já posso colocar até aqui, uma outra cor aqui, ó, ciências aqui, 45, seria ciências aqui, tá? E obviamente que 50 alunos, né? Ó, metade de 200 é 100, 200 é 360 e aqui é 180, e a metade de 100 que é 50, que vai ser 90 graus,
que é o que sobra aqui, 90 graus, a gente sempre coloca com esse símbolo, tá? Um quadradinho com uma bolinha. Então, esse aqui teria que ter uma outra cor, né? Teria que ter uma outra cor aqui, ó. Então, 90 graus seria isso aqui e seria, tá? A história, no caso, né? Seria história, 90 graus, tá? Então, eu só queria mostrar para vocês isso, como que a gente faz esse cálculo. A gente não precisa se prender a porcentagem, não é necessário, e geralmente é assim, 99% dos casos de problemas é essa ideia. Ele vai te dar um total de alunos, tá? Eu não sei o que, 3.000 alunos, não interessa, 3.000 alunos vai ser o 360 graus. Aí ele fala assim, agora a não ser que no problema, tá? Ele diga porcentagem, ó, desses 3.000 alunos, 30%, né, fazem tal coisa. Aí você pode até calcular o 30% de 3.000, que a gente já sabe, é como se fosse vezes, né? Ó, corta com esses dois zeros, multiplica, vai dar 900 alunos, né? E aí você faz o que a gente fez aqui embaixo agora, ó. 3.000 está para 360, assim como 900 está para x, faz a regra de 3 e vai embora. Ou você pode, quando ele dá a porcentagem, você pode fazer direto 30% desse número, então vou calcular 30% de 360. Também posso, ó, 30% de 360. Corto um zero com esse zero com esse zero, e aqui vai ficar 108 graus, tá? Então já sei que esses 30% é 108 graus. Aí nesse caso eu não preciso descobrir o número de alunos, a não ser que ele tenha pedido. Mas se ele só está pedindo o ângulo, eu posso ir direto para o ângulo usando a porcentagem. Se é 30% de 3.000, então vai ser 30% de 360. Posso fazer direto aqui, tá? Então não fico preso, eu tenho que achar tudo. Não, vejo o que ele deu e o que o problema está pedindo, tá? Só não esqueça de fazer sempre essa comparação. Então veja bem, vamos lá, para encerrar agora, são 3 pontos, tá? São 3 pontos. Você tem que lembrar que o total, aí total de alunos, total de carro, total de animal, qualquer coisa que ele der, depende do problema. O total corresponde ao 100% e no nosso gráfico vai corresponder ao 360 graus. Então, isso sempre você tem que ter em mente. Agora, se ele deu esse total aqui, né? Então, ele deu aqui um número, beleza? Ele deu aqui um número, né? Se ele deu um número e está pedindo direto quantos graus, você não precisa usar a porcentagem, certo? Você pode fazer a regra de 3 com o número que ele quer, x, como a gente fez aqui nesses exemplos. Beleza? Tá? Então, e se ele deu a porcentagem, você também não precisa achar o número. Você pode trabalhar direto com a porcentagem, como a gente fez nesse exemplo aqui, ó. Tá? Então, simplesmente calculando direto a porcentagem do total. Beleza, gente? Então, não esquecendo que no final, a soma de todos os ângulos tem que dar 360, né? Assim como a soma de todas as porcentagens tem que dar 100% para fechar a turma toda. Então, esse seria assim a ideia para você daí tentar resolver todos os problemas referentes a essa parte de gráfico de setores, né? Ou pizza, como a gente chama, beleza? Tá? Então, eu vou estar passando aqui uns exercícios para você resolver sobre isso, tá? E vocês vão ver que vai ser tranquilo, beleza? Um abraço, valeu, gente, até mais.